Os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Abençoados e amados da graça de Deus, eu recebi essa semana aí uma mensagem de um irmão. Ele viu o vídeo meu batismo já se encerrou, você sabia? E nesse vídeo ele mandou uma mensagem: irmão, vou ter que falar o seu nome aqui, porque existem muitas pessoas com nome seu. Eu terei que falar o seu sobrenome aqui, me perdoa aí, né? Mesmo que você não tenha me autorizado, mas eu tenho que falar esse nome para você saber que esse vídeo é referente à sua mensagem. Então o irmão Adriano Hamster mandou uma mensagem para mim dizendo: o livro de Apocalipse diz que foi escrito em meados de 90 depois de Cristo, DC. Está correto? Se estiver correto, já passaram 20 anos de 70 DC. Sendo assim, Apocalipse 18:4-5 fala de pecado. Então como fica isso se ninguém tem pecado após anos 70, como você afirma? Como explicar Apocalipse 18:4-5? Irmão, primeiramente vamos ver verdadeiramente o que é pecado. 1 João 4:5, 1 João 3:4, está escrito: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Ou seja, pecar é transgredir a lei. Sem lei, pois a lei foi revogada na queda do templo, em 70 DC. Sem templo, sem lei. Sem lei, sem pecado. Por isso não temos pecado hoje. Porque não podemos transgredir a lei, porque a lei já não existe mais. A lei foi revogada em 70 na queda do templo. E Tiago confirma isso em Tiago 2:10, dizendo: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Amém? Havia dois pactos: o pacto da lei e o pacto da graça. A lei já havia se testamentariamente se encerrado em João. Lucas 16:16 diz que a lei e os profetas vigoraram até João. Só que o povo não entendeu as escrituras. Lucas tentou ser claro, mas muitos não entenderam a escritura, continuaram praticando a lei. Então, para a graça de Deus, que é o Evangelho do Cristo, dado a Paulo na estrada de Damasco, chamado por Paulo de graça de Deus, ser confirmado na sua plenitude, teria que o templo ser destruído. Por isso que o Cristo falou que não ficaria pedra sobre pedra, tudo seria derrubado. Alguns rituais só poderiam ser feitos no templo. Sem o templo não poderia ser feito esses rituais. Então Tiago 2:10 diz: qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou algumas versões, anula-se todos. Amém? Então, abençoados, sem templo, sem lei. Sem lei, sem pecado. Nós hoje vivemos no tempo da graça. Nós que nascemos de 70 para cá vivemos no tempo da graça. Não pegamos o período do pacto da lei. Então não podemos transgredir a lei. Então por isso não somos pecadores. Amém? E o irmão Adriano, ele disse, sendo assim, Apocalipse 18:4-5 fala de pecado. Então, como fica isso?
Se ninguém tem pecado após 70, como você confirma? Confirma desse fato, amados. Pecado não é coisa que fazemos segundo as nossas ações humanas. O que fazemos segundo a carne, uma coisa errada que eu faço segundo a carne, a gente costuma dizer errar o alvo. A Bíblia chama de obras da carne. E a obra da carne são isso. E a obra do Espírito é aquilo. Amém? Está lá em Gálatas 5, 19, 21. Não vou ler agora, para que esse estudo não cresça muito. Mas lá em Gálatas está falando obras da carne. Imoralidade sexual, impureza, são obras da carne. Coisas que o Império Romano faziam. Então o irmão me enviou Apocalipse 18, 4 e 5. Só que eu vou ir no Apocalipse 18, vou começar com 1. No 1, diz assim: e depois dessas coisas, vi, quem viu? João, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. Aqui de certo está se falando de Cristo. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e abominável. Babilônia, abençoado, era o Império Romano da época. E as pessoas que seguiam esse império, segundo o imperador da época de João, Tito Flávio Domiciano, que reinou entre 81 e 96, e foi assassinado em setembro, 18 de setembro de 96, como sequência de uma conspiração dentro do palácio, onde João usou a expressão caiu a grande Babilônia, referente à morte do tirano imperador que perseguiu o cristão Domiciano. A palavra está em figura de linguagem, então a gente tem que entender isso em figura de linguagem. Morada de demônios, porque adoradores de homens, adoradores de imagens de escultura. Demônios no hebraico significa sedir, imagem de escultura, ou também pode ser adoradores de homens, adoradores de imperadores. Coito de todo espírito mundo era um termo dos judeus usado para designar pessoas doentes, perturbadas, no caso aqui perturbados com a religião, de vários deuses, Coito de aves imundas, são aves que eram representadas como Deus, aves que representavam deuses, Até no Egito existia isso. Então são figuras de linguagem que João usou na palavra, virando figuras de palavras. Amém? Continuando aqui, todas as nações beberam do vinho da ira de sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela que Roma, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. As nações que conviviam ali em volta de Roma, na proteção de Roma, prostituíram com ela, E os reis soberanos, que eram aliados em Roma, prostituíram com ela, chamada também a grande meretriz. Os vendedores, mercadores da terra se enriqueceram com o luxo comercial de Roma. Por isso a palavra está dizendo, figuras de linguagem. E ouvi uma grande voz do céu dizendo: sai dela, povo meu. Que povo é esse que João o chama de povo meu? Os cristãos, amados. Os cristãos, e que em Cristo nova criatura sem pecado. Por isso sai de lá, para vocês não se misturarem com eles e também não participarem do pecado deles.
Amém? Porque os cristãos não tinham pecado, porque aqueles que servem a Cristo, nova criatura é. 1 João 3,5 diz: sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar nossos pecados. Nem não é pecado. Esses nossos aqui se refere às pessoas daquele tempo. Amém? Tirou o pecado deles, ou seja, tirou a lei deles. Eles não poderiam mais transgredir a lei, portanto, sem pecado, livres da transgressão. Amém? Cristo manifestou para tirar o quê? A lei do povo, a lei de rituais, de sacrifício, de ordenanças, de orações, sacrifícios religiosos e tudo mais. Amém? O povo não precisava mais viver naquilo, porque ninguém conseguia cumprir todos os mandamentos da lei. E se deixar de cumprir um, se tornaria pecado. Amém? Então o povo está livre disso. O povo que aceitou a Cristo está livre disso. Ele se manifestou para isso. Para tirar a transgressão, para tirar a lei, para tirar os pecados. Porque o pecado é a transgressão da lei. Amém? Por isso ele está falando: sai de lá, povo meu. Não se associa a eles para não acompanhar os mesmos erros deles, os mesmos pecados deles, as mesmas transgressões deles. Por isso Apocalipse 18,4, João diz: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai de lá, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Amém? Pecados em que o imperador e todos que serviam o império de Roma praticavam. E para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades deles. Apocalipse foi escrito em 85 DC até 90 DC, e João relatou tudo até os fatos anteriores a 70 DC. Aqui ele relata sobre a perseguição romana aos cristãos, né? E diz para os cristãos não se associarem com eles, não se associarem com os romanos, não se associarem com a vontade do imperador, para que não venha descumprir a lei de Deus, porque existem dois tipos de lei: a lei régia e a lei cerimonial. A lei régia: não matar, não cobiçar, amar o próximo como a ti mesmo. E a cerimonial: aquilo que Cristo veio para tirar do povo. Amém? Os romanos aqui não praticavam a lei cerimonial, mas praticavam a abominação da lei, né, régia. Eles prostituíam, eles roubavam, eles matavam, eles perseguiam, eles acusavam, faziam falso testemunho do próximo. Amém? Espero que tenha conseguido explicar aí, amados. Porque a expressão hoje que usamos, nós, eu e todos os pregadores, amigos meus, que pregamos aí a graça de Deus, porque dizemos que o povo não tem mais pecado. Por isso, porque nós nascemos no tempo da lei, nascemos no tempo da graça. Então não podemos transgredir a lei de Moisés. Nascemos no tempo da graça. Nascemos no tempo onde, lá em 70, o templo já foi destruído e a lei já foi revogada. Hoje o que fazemos segundo a carne, Gálatas diz, né? Depois, quando você tiver um tempo, vai lá, meu irmão, Gálatas 5, 19, 21, é chamado obras da carne. Tudo que praticamos segundo a carne, né, é obras da carne. Lá em Gálatas mostra o que é obras da carne, o que é obra do Espírito. Pecado é transgredir a lei. Não existe mais a lei, não podemos transgredir a lei, não podemos ser pecadores. Amém? Ouça várias vezes para poder entender melhor. Fico por aqui. Obrigado aí, irmão Adriano Hamster, pela sua delicadeza, pela sua educação, né?
da escrita, da mensagem que você enviou para mim. Muito obrigado. Que todos fossem educados igual você, mas infelizmente não são, tá? Obrigado pela sua educação, pelo modo que você se dirigiu a mim. Muito obrigado por isso. Amém? Que Deus abençoe sua vida a cada dia mais, né? No caminho dele, né? Então é isso aí, irmão. Ficamos por aqui. Espero que eu tenha esclarecido e ajudado alguns, esclarecido outros, né? Não é a minha opinião, é o que está escrito na palavra, é o que a história ensina, tá? Não é a opinião do irmão André, mas é o que a Bíblia diz, que a Bíblia mostra e que a história confirma. Amém? Fico por aqui, até a próxima, graça e paz.